Gênesis 37, a partir do versículo 5 diz: José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouça o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto o feixe de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiaram ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Versículo 11 diz: os irmãos tinham inveja dele. O pai, entanto, guardou aquilo no coração. Deus, nós oramos na autoridade do nome de Jesus. Pedimos graça e favor do Senhor sobre as nossas vidas. Pedimos, Senhor, o teu cuidado, Senhor, e que essa palavra possa ser uma palavra viva para os nossos corações, para esse momento e para esse tempo. Queremos repreender principados e potestades, tudo aquilo que possa roubar a nossa atenção nesse momento. Queremos, Senhor, dar uma ordem ao mundo das trevas: nada vai roubar a tua palavra, nenhuma semente que vai ser lançada nos nossos corações. Deus, queremos dar total liberdade ao teu Espírito Santo a falar conosco, a agir no nosso meio, e que o Senhor esteja ministrando a nossa vida em todo o tempo, Deus, que estivermos aqui dividindo a tua palavra, Pai. Por isso, Deus, toda honra, glória, adoração damos a ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. O texto que nós vemos aqui fala sobre José, um sonhador. Agora, querido, o que eu quero dividir com você hoje é um pouco sobre a vida de José, esse homem que nós conhecemos como um sonhador. Como esse homem pôde sair de uma cisterna, de um poço, né, de uma cova para o palácio. Ele pode fazer isso porque nós temos um Deus de milagres, um Deus que tira o homem do poço e coloca no palácio, um Deus que tira o homem da cisterna e coloca ele no palácio. O que eu quero dividir com você hoje, né, eu quero estar falando um pouco sobre sonhos, e a palavra para você hoje, você que gosta de um título da palavra, você que gosta de ter um tema para uma mensagem, é da cisterna ao palácio. Sabe, querido, da cisterna ao palácio, José passou por muitas fases da vida dele. Ele passou por muitos processos, e nesses processos ele enfrentou muitas coisas: rejeição, traição. Ele enfrentou dúvida, ele enfrentou muitas injustiças também. Mas ele foi passando por cada uma delas, vencendo cada uma delas, para chegar até onde Deus havia falado a ele através de um sonho que o colocaria. E nós vivemos num tempo onde muitas pessoas já desistiram dos seus sonhos por causa de adversidades, frustrações, decepções, traições, desânimo da vida. Não é difícil você encontrar alguém para conversar com ele ou com ela, que realmente você já vê muitas vezes nas falas dele, nas falas dela, pessoas sem esperança, já não sonham mais, já não acreditam mais no sobrenatural, já não acreditam mais no mover de Deus, não acreditam mais na mão de Deus, não acreditam mais no favor de Deus sobre a vida delas. Sabe, eu quero dizer para você algo que acontece com todos nós que sonhamos, com todos nós que temos uma palavra de Deus sobre as nossas vidas. O inimigo, ele ataca os sonhos que é dado por Deus para nós. Por que ele ataca? Porque ele quer nos prender, ele quer trazer um conforto para nós, que é a mediocridade, é o lugar que nós devemos ficar. Ele é especialista em fazer isso, dizendo assim: olha, o teu lugar não é um lugar no palácio, o teu lugar é na cisterna, porque você é fraco, porque Deus não ama você, porque jamais isso vai acontecer com você. O diabo é especialista muitas vezes em colocar em mim, em você, colocar em nós algo que nos prende, para que simplesmente a gente se conforme com aquela situação que estamos vivendo. E a história de José mostra que Deus é especialista em resgatar sonhos que pareciam perdidos. José, filho de Jacó, ele foi tirado de casa, lançado em uma cisterna, né, ou um poço, ou uma cova, conforme for a versão bíblica, vendido como escravo, preso injustamente, mas terminou governando o Egito. Para isso ele passou por várias
fases da vida dele. Por isso ele passou por várias etapas da vida dele. Teve que vencer muitas coisas para ser o homem que Deus havia colocado no coração dele, que ele iria ser como um governador. E a história de José nos mostra que os caminhos de Deus podem parecer obscuros, mas sempre nos levam ao propósito. Há um propósito de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. E eu preciso entender e olhar e caminhar dentro do propósito que Deus tem para a minha vida. Deus tem algo especial para a sua vida. Deus tem algo particular para a sua vida. E a vida cristã é uma jornada com degraus dolorosos, mas que a vida cristã é uma jornada que com degraus dolorosos, mas que nos aproximam do destino profético, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E quando estamos numa cisterna da humilhação, da prisão, da injustiça, é fácil pensar que Deus nos abandonou. Talvez você já passou por isso. Você tem um sonho, você tem algo para realizar, você tem algo que Deus colocou no seu coração, você está trabalhando, você está investindo naquilo, mas de repente você se vê na humilhação, de repente você se vê na prisão, de repente você se vê na traição, de repente você se vê na injustiça, e é fácil pensar que Deus nos abandonou. Deixa eu dizer algo para você: a cisterna, o poço não é o fim, é o ponto de partida, o cumprimento do propósito de Deus para a sua vida. Não é o fim, é o ponto de partida. Agora, Deus transforma vales de humilhação em plataformas de exaltação, quando permanecemos fiéis ao seu propósito e obedientes à sua palavra. Sabe, queridos, há um momento que eu e você precisamos refletir a nossa vida, como estamos vivendo. E a grande pergunta que nós devemos fazer um para os outros é: eu estou vivendo em obediência a Deus, aos seus mandamentos, aos seus princípios, ou estou vivendo dentro do que eu acho, do que eu penso e do que eu quero? Porque muitas vezes o que você pensa, o que você acha, o que você quer não está alinhado, primeiramente, à vontade de Deus, e segundo, aos princípios e valores da palavra de Deus. Deus, ele tem o poder de transformar uma cisterna, um cativeiro, num trono. Ele tem o poder de transformar uma dor, um sofrimento, num testemunho. E ele sim transforma a rejeição numa promoção. Então existem sonhos que Deus coloca sobre as nossas vidas que vão nos levar a lugares altos, mas existem sonhos também sobre as nossas vidas que podem nos levar à morte, à destruição. Lembra do copeiro e do padeiro? Ambos tiveram sonhos, porém um foi restabelecido ao palácio, voltou ao seu lugar onde estava. O outro foi morto, porque há sonhos que nos trazem a morte, mas há sonhos que nos levam a lugares altos, a lugares de governo. Então, entenda isso, sabe, querido? Precisamos aprender. E aqui eu quero dividir com você alguns princípios que nós aprendemos com a vida de José. Ele nos ensina muitas coisas, porque Deus liberou algo sobre o coração dele, um sonho, que ele recebeu aquilo como da parte do Senhor. Ele acreditou naquele sonho, mas até aquele sonho chegar ali e se cumprir, ele passou por várias etapas. E é sobre essas etapas que eu quero falar com você, sobre esses processos, porque talvez você não está conseguindo entender a sua jornada, porque você talvez está em um desses processos. Você talvez está querendo até abortar um desses processos. Talvez você está passando por um desses processos e está achando: Deus está me punindo demais, Deus está muito duro, Deus está muito severo, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou. E não, realmente tudo que você está vivendo, está passando, é um treinamento para quando você chegar ao governo, para quando você chegar àquele lugar que Deus tem para você. Você está com o teu coração limpo, você está com o teu coração pronto para ser um abençoador. Sonhos dados por Deus podem gerar conflitos, mas são autênticos. O sonho revela um destino profético sobre as nossas vidas. Olha o que o texto diz aqui, que nós lemos: José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou, ficou em pé, enquanto o feixe de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Esse sonho de José, que ele compartilhou com seus irmãos, causou uma inveja. Sabe, aqui a gente aprende uma coisa importante, que é algo que é lícito, que Deus coloca no nosso coração, algo que Deus fala conosco. Precisamos ter sabedoria para receber isso, porque, sabe, nem todos vão entender o que Deus está colocando dentro de você. Nem todos vão entender aquilo que Deus está falando com você. Nem todos vão entender aquilo que Deus está falando com você. Sabe, aqui a gente percebe que o sonho causou inveja no coração dos irmãos. Você espera às vezes até isso de fora,
Mas na casa, na família, isso acontece? Aconteceu com José, por que não vai acontecer comigo? Não vai acontecer com você? Sabe, eu não aconselho ninguém esconder algo, né, que Deus te revelou ou que Deus te falou, mas também tenha sabedoria para não dividir com quem não entende seu chamado, com quem não sonha como você sonha. Porque você tem um sonho lícito da parte de Deus, mas você divide com alguém que não sonha com o que você sonha, né? Alguém que não tem a mesma fé, alguém que talvez está frustrado, alguém que não vai compreender isso. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai matar o seu sonho. Vai matar o teu sonho. E talvez seja por isso que muitas vezes a frustração faz parte da nossa vida, porque dividimos sonhos com pessoas que achamos que elas iam impulsionar esses sonhos sobre as nossas vidas, mas pelo contrário, elas mataram esses sonhos dentro de nós, dizendo: quem é você? Não vai dar certo. Olha só, de onde você veio. Olha só a sua casa, olha seu casamento, olha suas finanças. Para com isso, acho que você está muito emocionado, acho que você está muito empolgado. Eu sei, você está indo para a igreja agora, na célula, está na vigília, da meia-noite às 6 da manhã. Eu sei que você está empolgado, mas cuidado, isso daí não é para você. E aí, se você divide um sonho com alguém que não sonha como você, essa pessoa pode matar o teu sonho. Agora, se você divide seu sonho com pessoas que sonham com você, pessoas que sonham como você, com pessoas que são, né, ali pessoas que entendem o que você está vivendo, então ela vai te impulsionar aquele sonho a concretizar na sua vida. O sonho nem sempre será aceito por todos, mas permaneça firme. Nem sempre aquilo que você vai dividir vai ser aceito por todos, mas você precisa permanecer firme. O texto diz aqui, a partir do versículo 8: então os irmãos disseram: você pensa mesmo que vai reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiaram ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Versículo 11 diz: os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no seu coração. O seu pai o repreendeu, mas os irmãos odiaram ele. A rejeição faz parte do processo de lapidação de um sonhador. Se você é um sonhador, se você é alguém que sonha, deixa eu dizer algo para você que talvez você não sabia, e por isso que talvez você se fere tanto e se machuca tanto. Se você é um sonhador, o processo de lapidação para um sonhador, um desses processos é a rejeição. Porque nem sempre as pessoas vão celebrar com você, nem sempre elas vão ficar felizes com aquilo que você está recebendo, nem sempre elas vão celebrar com você. Então a rejeição, ela faz parte de um processo de lapidação de Deus no nosso coração. Quando Deus nos dá um sonho, temos que buscar uma estrutura emocional e espiritual para suportar o quê? A oposição. Quando Deus coloca algo dentro de você, algo dentro de mim, e eu preciso entender que eu preciso ter uma saúde emocional, uma estrutura emocional, eu preciso saber suportar a oposição, porque faz parte do processo. E se eu e você não estivermos prontos, preparados, como trabalhar com a rejeição, nós vamos fracassar. A rejeição vai te parar, a rejeição vai matar o seu sonho, a rejeição não vai deixar você crescer, a rejeição vai fazer você o quê? Simplesmente ficar parado, preso. Então, sabe, querido, entenda que a rejeição faz parte de um processo. Aqui José simplesmente poderia ter, naquele momento que os seus irmãos, né, a Bíblia é clara, diz que os irmãos tiveram inveja dele. Ele poderia ter se revoltado: como assim, meus próprios irmãos? Como assim a minha família? Mas não, simplesmente ele se calou, esperou o tempo de Deus, ele simplesmente esperou as coisas acontecerem e foi fiel à palavra de Deus. Eu lembro que talvez faz em torno de uns 12, 13, talvez no máximo há 15 anos atrás, eu estava numa reunião de 12 a 15 anos, eu não sei exatamente o período. Eu estava numa reunião de pastores, e nessa reunião estava o pastor Arão. Pastor Arão, ele ministra na área de finanças. Várias vezes ele ministrou para nós aqui, principalmente no Água Verde, nosso antigo templo, sobre finanças. Aprendi muita coisa com ele também, mas eu já ensinava também sobre finanças. Desde que Deus fez uma restauração financeira na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, Deus nos deu sabedoria para sempre dividir muitos princípios, valores nessa área de administração financeira. Já dei seminários aqui na igreja, em breve vamos reagendar um novo seminário. Algumas pessoas estão pedindo isso, né, de novo. Então Deus
deu ali para nós uma graça para começar a ensinar sobre esse assunto. Colocou aquele sonho no meu coração. Então eu comecei a fazer em alguns lugares, seminário de finanças. Mas eu lembro em especial um dia que eu estava numa reunião de pastores com o pastor Arão, e tinham ali talvez em torno de uns 100 pastores nessa reunião. E o pastor que estava ali dirigindo aquela reunião disse assim: olha gente, o Arão Xavier, não foi aqui, essa reunião foi fora daqui, ele ensina sobre finanças, tem muita sabedoria, ele é muito bom no que ele faz, tem livros e tal. E ele ministrou um seminário, fomos muito abençoados pelo seminário do Arão. E ele estava ali, né, realmente elogiando o pastor Arão, e realmente tudo era verdade o que ele estava falando. A gente conhecia o Arão, sabia os ensinamentos dele, nós como igreja aprendemos muito com ele. E eles, porém, o Arão, né, ele não tem agenda para atender todo mundo, né? Estou falando isso para vocês. Ele disse assim, para falar, para adquirir um material, livro, entra na internet, lá tem áudio, vídeo, né? Naquela época vendia CDs ainda com mensagens, né? Adquire um CD com as mensagens dele para você ouvir e aprender sobre finanças, porque o Arão não tem condição de atender todas as igrejas que aqui estão, por uma questão de agenda, né? Enquanto ele está falando ali, né, sobre aquilo, eu estou ali pensando, né, eu tenho agenda, né, eu estou livre, né, eu tenho espaço na minha agenda para dar seminário de finanças, estou começando, então, enfim, não tinha, né, não era tempo integral, tinha uma disponibilidade muito maior de agenda. Enquanto eu estou ali conversando comigo mesmo, pensando sobre aquilo, ele disse assim, o pastor que estava apresentando aquela reunião disse assim: por exemplo, olha, então o Arão, você não vai conseguir levar o Arão na sua igreja, né? Muito difícil por causa da agenda. Mas tem aqui o Marciano, pastor Marciano. E gente, quem não tem cão caça com gato, né? E é exatamente isso que aconteceu na reunião. Todo mundo começou a dar risada. Eu tinha duas formas de lidar com aquilo: receber aquilo como uma rejeição, uma comparação, e dizer, o Arão é o bom, eu sou ruim. O Arão sabe fazer seminário e eu não sei, e não tinha nada a ver com o Arão, tinha a ver com a pessoa que estava falando. E talvez, não que ele estava falando, talvez diretamente, foi num tom de brincadeira, mas até no tom de brincadeira, muitas vezes as pessoas acabam se ofendendo. Mas eu tinha duas opções: eu recebo aquilo como uma ofensa, e eu guardo aquilo no meu coração, e eu simplesmente me fecho e digo, realmente, Deus não tem isso para mim, realmente eu não nasci para isso, realmente não vai dar certo, realmente esse sonho que Deus colocou no meu coração de ensinar aquilo que eu aprendi sobre finanças, isso não vai acontecer. Eu poderia ter realmente recebido aquela rejeição ali deles todos, assimilado aquilo e ter ficado para mim, ter ido embora e dizer, nunca mais toco nesse assunto. Ou eu poderia ter feito a segunda coisa, que foi o que eu fiz. Eu não aceitei aquela rejeição, simplesmente, enquanto eles estavam falando, o pessoal rindo, eu levantei, né, a mão e disse assim, eu estou aqui, estou disponível, viu? A agenda está livre, posso ir. Brinquei ainda, sou bem mais barato do que ele também, né? Então eu vou dar menos despesa. Brincamos ali na hora. Eu fiz da desgraça uma graça, irmão. Porque um sonhador, ele precisa fazer da desgraça uma graça. Não ficar lamentando e chorando. Deus, você viu o que falaram de mim? Não, Deus, isso não é seu. Não, dei risada ali, brinquei e tal. Acabou a reunião, muitos pastores, ei, vai lá, pode ir na minha igreja, pode ir na minha igreja, pode ir na minha igreja. E, enfim, começamos ali. Só naquele dia ali eu sei que a agenda inteira do ano já que eu tinha disponível para dar e ministrar o seminário de finanças. Agora, se eu não tenho aquela atitude, como José teve aquela atitude também, de saber lidar com aquela rejeição, o sonho que Deus tinha colocado em meu coração não ia se cumprir. Pela graça de Deus, né? Hoje, muitos anos ensinando sobre isso. Hoje eu não tenho mais tanto tempo para fazer isso, pela agenda da igreja, pelos compromissos, mas é algo que eu gosto muito de fazer. Deus nos deu uma graça sobre isso, uma sabedoria também para ensinar, porque até aprendemos isso na pele, né? O que eu ensino sobre pagar as dívidas, sobre viver dentro de orçamento, essas coisas todas, administrar as finanças, foram coisas que a gente teve que aprender na nossa dificuldade. Aprendemos, né, ali realmente com a nossa própria história de vida. Então eu gosto de dividir isso. Então Deus nos levantou, realmente nos tirou daquela cisterna
para um governo nessa área, para um lugar de governo, de autoridade. Mas aquele dia eu poderia ter pego aquela palavra e ficado ali pelo canto, chorando. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você aqui: a resistência dos homens não cancela a vontade de Deus sobre a minha vida e a sua vida. A resistência do homem não cancela a vontade, o propósito, a palavra de Deus sobre a sua vida, amém? Porque resistência iremos encontrar em todo lugar. Em casa, na família, com amigos, companheiros de trabalho, na igreja, na célula, em todo lugar vai ter resistência. Agora, o que eu não posso simplesmente aceitar isso como uma verdade sobre a minha vida e simplesmente me fechar. Sabe, aqui seguindo aqui, José teve o sonho. Os irmãos tiveram inveja dele. O que fizeram? Jogaram ele numa cisterna, jogaram ele numa cova, jogaram ele num poço. Passando ali os mercadores, versículo 28 diz assim: quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. Os ismaelitas levaram José para o Egito. Ele foi levado agora como escravo para trabalhar no Egito. Foi trabalhar para Potifar, na casa dele. Ali, sabe, ele também passa por mais uma injustiça na vida dele. Era para ser o lugar aonde Deus talvez já ia começar a preparar ele para o lugar de governo, mas novamente ele sofre mais uma injustiça. Ei, sonhador, sonhadora, no caminho, no trilho do sonho até a sua realização, você vai passar por muitos processos, você vai passar por muitas fases. Esses processos muitas vezes são dolorosos, e nós não queremos passar por processos dolorosos, mas faz parte do plano. O processo é doloroso, mas faz parte do plano. Ele está lá trabalhando, fazendo o melhor dele, quando injustamente aquela mulher se levanta contra ele, levanta um falso testemunho contra ele, e ele vai preso. Preso ali, agora ele não ouve mais a voz de Deus. Eu fico imaginando José naquela prisão. Olha, eu estou fazendo tudo certo, eu só contei um sonho para os meus irmãos, e isso gerou uma revolta no coração deles, uma inveja, me jogaram no poço. Ok, não morri naquele poço, Senhor, obrigado, mas me venderam como escravo. Agora, como escravo, eu fui vendido aqui para a casa de Potifar, estou fazendo o meu trabalho, sou um homem temente a Deus, estou sendo fiel ao Senhor, e agora, injustamente, eu estou numa prisão. Sabe, querido, deixa eu dizer uma coisa para você: no processo, o silêncio não é negação, é treinamento. No processo do partir daquele momento onde Deus colocou o sonho no seu coração até a concretização, o silêncio não é negação, o silêncio é treinamento. Deus está nos treinando. O silêncio de Deus não quer dizer que é ausência de Deus. Talvez você não está ouvindo, talvez você não está ouvindo Ele, talvez você não está conseguindo escutar Ele, talvez você está clamando: Deus, cadê você? Deus, cadê você? Aonde você está? E simplesmente você não ouve nada. Isso não quer dizer que Ele abandonou você, isso não quer dizer que Ele esqueceu de você, não quer dizer que Ele está punindo você. Faz parte do processo, sabe? Quando o céu parece em silêncio, Deus está preparando algo novo que vai vir para a minha vida e para a sua vida. Amém, queridos? Vamos aprender a trabalhar com isso, saber que os processos são dolorosos, mas faz parte do plano de Deus. Mas nós queremos uma versão light do processo, nós queremos uma versão, assim, bem tranquila do processo, e não tem. Ou se você tiver essa versão light, tranquila, não vai ser um processo, vai ser algo que no meio do caminho vai ser abortado. Então, entenda isso, que sonhos passam por processos, mas não morrem. Sonhos passam pelo processo, mas não morrem. O sonho aqui é testado nas adversidades. Pensa você, uma palavra dessa, vendido pelos irmãos, agora injustamente ali naquela prisão. E aí na prisão, ele é um homem de excelência, faz tudo com muita excelência, faz algo ali que a própria palavra fala que no tempo de José naquela prisão, a prisão prosperou. Pode isso? Prosperar uma prisão? Pode, porque José era um homem de excelência. Então, eu sempre falo sobre excelência, algo que é importante. Excelência não é perfeição, excelência é superação.
Uma pessoa excelente, ela está sempre se superando. O homem, a mulher que você é hoje é melhor do que o homem ou a mulher que você foi ontem. Mas o homem que você vai ser amanhã precisa ser melhor do que o homem que você é hoje. Isso é superação. Eu preciso superar os meus limites. Eu preciso superar as minhas limitações. Eu preciso superar os traumas, as invejas, as traições. Para quê? Porque um homem de excelência está sempre se superando. Aqui, José foi injustiçado, acusado por algo que ele não fez. Agora, olha só o que acontece aqui, né? O versículo 20 fala: o dono de José tomou, lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou José na prisão. José, preso injustamente, permaneceu fiel, mesmo sem ver resultados. Deixa eu fazer uma pergunta para você: você permanece fiel, mesmo sem ver resultados? Você permanece fiel a Deus nos seus dízimos, oferta, na sua contribuição, mesmo sem ver ali resultados? Você permanece fiel no seu amor, na sua devoção para com o Senhor, na sua oração, no seu devocional, mesmo não vendo resultados? Por quê? José permaneceu, mesmo não vendo resultados. Ele permaneceu fiel. Ele não murmurou, ele não reclamou, ele não se revoltou, ele não se rebelou. Simplesmente ele seguiu naquela adversidade ali, mas ele continuou sendo fiel. Seja fiel na adversidade, e Deus vai lapidar você ali nessa adversidade. Quem é fiel no cativeiro, na solidão, está sendo preparado para governar. Quem é fiel no cativeiro, no poço, na cisterna, está sendo preparado para governar. O sonho, ele também amadurece na espera. Enquanto talvez você está esperando, aquilo não aconteceu ainda, o sonho vai o quê? Amadurecendo. E José, ele faz aqui o quê? Interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. Um é morto, o outro é restabelecido. E aí, olha só o que José diz para ele. Diz assim: olha, eu fui bom com você, interpretei o sonho, porque os dois estavam ali, eram os companheiros de cela dele, o copeiro e o padeiro, ambos tiveram um sonho, contaram para José. José interpretou o sonho, realmente aquilo aconteceu. Um morreu e outro, um foi morto e outro foi restabelecido, copeiro do rei. E aí José aqui no versículo, Gênesis 40, versículo 14 diz: porém, lembre-se de mim, quando tudo lhe ocorrer bem, peço que você seja bondoso para comigo, e fale a meu respeito com o faraó, e me tire dessa prisão. José disse para ele: olha, lembra de mim, fui bom com você aqui na prisão, servi aqui muitas vezes você, não só isso, agora interpretei o sonho também que você teve, lembra de mim quando você estiver junto a faraó. Versículo 23 diz: porém o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu dele. E aqui, querido, tem algo poderoso atrás disso, porque a gente acha que o esquecimento ali é uma punição, mas sabia que Deus não desperdiça nada? Até o esquecimento Deus usa para trabalhar algo na nossa vida. Pensa comigo o seguinte, pare para pensar e refletir sobre isso aqui. Se naquele momento que ele saiu, o copeiro saiu da prisão, eu tenho a mente criativa, eu gosto de ficar imaginando coisas assim. Ele saiu da prisão naquele momento. Uma semana depois o copeiro está ali conversando com o faraó. Olha, servindo ali um vinho, uma água para ele. Ele era o copeiro de faraó. O faraó decide puxar uma conversa com ele, diz assim: olha, isso não está na Bíblia, eu estou aqui imaginando uma conversa, dizendo assim: olha, como é que foi teu tempo ali meu, talvez até com o coração um pouco pesado, porque ele que colocou o copeiro injustamente na prisão, depois foi revelado que o copeiro não tinha culpa em nada e foi restabelecido. Talvez ele puxando uma conversa ali com o copeiro: e aí, como é que foi o teu tempo na prisão? Foi bom? Foi ruim? Sofreu demais ou não? O copeiro: não, foi um tempo difícil, mas foi um de aprendizado também. Me conte uma coisa boa que aconteceu lá. Vou te contar, eu conheci um hebreu, José. Pensa no cara legal, gente boa. O cara organizou. Faraó, deixa eu te falar, o cara organizou a prisão. O cara deixou tudo organizadinho, tudo bonito. Era uma prisão de excelência. Tudo que você dava para ele fazer, ele fazia com a maior perfeição. Era um homem de excelência.
Sabe que a gente não poderia dar uma oportunidade para ele aqui no palácio? Ele era um cara de excelência, estava trabalhando bem lá. E olha, eu gostei dele. O que você acha, Faraó? Faraó, ok, vamos fazer isso. Traz ele, põe ele para lavar prato aqui junto com você. Põe ele aqui para servir junto com você. Sabe o que acontece aqui, querido? E aí que eu e você precisamos entender que quando Deus tem algo para a nossa vida, nós precisamos respeitar o teste do tempo. E quando não respeitamos o teste do tempo, do trabalhar de Deus, nós queremos o quê? Ajudar Deus. Assim como Samuel, Deus diz, aguarda, espera. Mas Deus está demorando, então eu vou dar uma ajudinha para Deus. Deus está demorando, então eu vou dar uma ajudinha para ele. Foi lá e sacrificou sem autorização. O que aconteceu? Deus rejeitou Saul, melhor dizendo. O que aconteceu com Saul? Deus o rejeitou. Porque usou o profeta para dizer, olha, Saul, não sacrifica, espera. Mas Deus está demorando. Mas o povo está um alvoroço aqui, eu preciso fazer algo. O que ele fez? Foi lá, eu vou dar uma ajudinha para Deus. E sacrificou sem Deus ter mandado ele sacrificar naquele momento. Era para esperar o profeta Samuel chegar. Perdeu o reinado, foi destituído daquele reino, perdeu tudo, porque ele quis ajudar Deus. Ele quis dar uma ajudinha, ele quis fazer do jeito dele. E é assim que acontece comigo e com você. Queremos dar uma ajudinha para Deus. Está demorando demais, deixa então eu dar uma ajudinha aqui. Deus tem uma palavra para minha vida, que eu vou casar, que eu vou ser um homem, uma mulher feliz. Mas está demorando, não. Então, aí encontrei essa, vai aqui mesmo. Vou fazer assim de qualquer jeito, eu vou ajudar Deus. Deus falou, eu vou ajudar ele. Aí depois dá tudo errado e você quer jogar a culpa em cima de Deus. Porque você não soube esperar. Porque você sempre quer do seu jeito e não do jeito de Deus. Nós sempre queremos as coisas do nosso jeito, não do jeito de Deus. Se José aqui, ele simplesmente quer coisa do jeito dele, ele tinha ido lavar prato no palácio. Estava no palácio? Sim, lavando prato. Estava lá junto com Potifar? Sim, lavando prato, trabalhando na cozinha do palácio. Mas esses 2 anos se passaram, que o copeiro esqueceu dele. Agora, o copeiro esqueceu dele, mas a espera faz parte do propósito divino. O tempo de espera não é perda de tempo, é ganho de preparo. Naqueles 2 anos eu imagino Deus trabalhando ainda no coração de José. Naqueles 2 anos Deus ainda trabalhando ali e preparando ele para o lugar de governo. Porque nós queremos estar em lugares que ainda não estamos preparados para estar lá. Porque Deus conhece o meu coração, o seu coração, e Ele sabe que muitas vezes, se Ele nos colocar em alguns lugares, não estamos prontos para aquela função, para aquela missão. Porque o nosso coração ainda não está pronto, não está treinado. Não passamos ainda pelo treinamento total. Então Deus está forjando ele ali, nesse tempo também de espera, preparando ele como Deus prepara eu, como Deus prepara você. Os sonhos se cumprem no tempo de Deus e na obediência. O que acontece? 2 anos depois, Faraó tem um sonho. Esse sonho deixa ele aterrorizado. E aí ele chama todos ali, os magos, para interpretar o sonho, e ninguém consegue resolver. Ele fica angustiado e cada vez ele chama todos. Ele era o cara que podia, chamar quem ele quisesse. Todos que ele chamou, ninguém resolveu o problema dele. Então, aí o copeiro lembrou: olha, Faraó, deixa eu te falar, tem um hebreu que estava comigo lá na prisão. Ele interpretou o sonho no momento certo, na hora certa. Deus usou ao copeiro para falar com Potifar, com Faraó. Então o Faraó, ouvindo aquilo, diz assim: chama ele aqui agora, deixa eu falar com ele. E aí segue aqui o texto em Gênesis 41, versículo 14, diz: então o Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. E ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar a Faraó. Ele disse: tive um sonho e não há quem interprete, porém eu ouvi falar a respeito de você que quando ouve um sonho é capaz de interpretá-lo. José respondeu: isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. José foi chamado e se apresentou a Faraó, agora para exatamente aquilo, não para ajudar o copeiro, mas sim para interpretar o sonho, que era o sonho que iria colocar José como governador. Porque quando José chega ali, e dá a interpretação do sonho, dizendo: olha, Deus
está dizendo isso. Vai virar 7 anos de vacas magras, depois 7 anos de vacas gordas. Ele vai vir 7 anos ali, aonde vai vir, melhor, 7 anos de vacas gordas, depois 7 anos de vacas magras. Vai vir um tempo de muita abundância aqui no Egito, né? Mas depois vai vir um tempo de muita fome, muita sequidão, né? Vai vir aqui um tempo de muita escassez. Ele dá ali, é o que Deus revela o sonho. E aí José disse assim: coloque um homem, Faraó, para organizar tudo isso. Coloque um homem que tenha sabedoria para administrar isso. Faraó olha e fala assim: você é o cara. Você, eu estou olhando para você, eu vejo você pronto. Agora, se ele estivesse lá ajudando o copeiro, lavando o prato lá na cozinha, você acha que Faraó ia ver ele dessa forma? Não. Por isso, entenda, saiba esperar o tempo de Deus para os sonhos se cumprir na sua vida. Porque tem gente vivendo o sonho de Deus pela metade. Tem gente vivendo o sonho de Deus do jeito dele. Ah, mas Deus falou, mas está sofrendo lá, mas está agora lá, está passando pelo vale da sombra da morte, mas Deus falou. Mas por quê? Porque foi apressado, porque quis fazer no seu tempo, quis fazer do seu jeito, sem ser obediente. Sabe, Deus não se atrasa, Ele age no tempo certo e com uma precisão divina. Deus não se atrasa, Ele age sempre no tempo certo. E Ele abre portas que ninguém pode fechar. Aquela porta, Deus que abriu ali para José interpretar o sonho de Faraó, foi uma porta que Deus abriu, porta para que ele pudesse chegar ao lugar de governo. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, e é algo muito importante nesse processo. Deus nos dá uma palavra, e eu acredito que você não tenha dificuldade quando Deus lhe dá uma palavra, um sonho. Deus coloca algo no seu coração aqui, nessa estação. Você recebe, você agradece a Deus através de uma palavra, um sonho, um testemunho interior, algo que Deus fala com você. Nós não temos dificuldade em acreditar. Recebemos, acreditamos aquilo. Aliás, não só acreditamos naquilo, como nós já sonhamos com aquilo realizado aqui. Já sonhamos com aquilo sendo realizado. Porém, existe o quê? Esse processo aqui, ó, o processo do meio. E é aqui no meio que tem a rejeição, é aqui no meio que tem a frustração, é aqui no meio que tem as traições, é aqui no meio que vem o desânimo, é aqui no meio que vem o silêncio de Deus. Deus falou lá no começo. Eu e você não temos dificuldade de acreditar. Nós acreditamos tanto que muitas vezes quando Deus nos dá uma palavra, nós já estamos nos vendo naquele lugar, com aquilo já sendo concretizado. É dessa forma, não é? Porém, o meio, aqui dói. O meio é o processo, o meio é doloroso, o meio você passa por humilhação, o meio as pessoas abandonam você, o meio você é traído, no meio, né, as coisas não acontecem, no meio tudo demora. Eu lembro que um dia cheguei na igreja, a igreja que a gente havia convertido, eu e a Adri, nós nos convertemos em São José dos Pinhais, na Vila Iná, na 84ª igreja do Evangelho Quadrangular. Tem alguém aqui da Vila Iná? Aqui que mora lá naquele lugar, na Vila Iná ou não? Levante a mão aí, deixa eu ver, tem alguém? Ninguém mora na Vila Iná em São José dos Pinhais? No culto das 8 tinha. A gente havia se convertido naquela igreja, uma igreja pequena, talvez ela era um pouquinho maior só que esse púlpito aqui. E era uma igreja de madeira. Ela não tinha os sarrafos assim no meio para fechar aquelas frestas das madeiras, e o vento passava direto, né? Era um lugar muito simples. Não tinha banheiro naquele lugar. Lá de fora era uma privada assim que tinha ali. Era muito simples aquele lugar. Mas era um povo que amava pessoas e amava Deus. Foi a primeira vez que eu me senti amado, né, realmente por pessoas, foi quando eu cheguei naquela igreja. Eram poucas pessoas, né, não era uma igreja grande, mas elas me abraçaram, elas nos abraçaram, elas nos acolheram, elas nos amaram. E também era um povo do fogo, da oração. Era aquele povo de ir para um monte, né? Então assim, a gente nasceu nesse ambiente profético, né? Nesse ambiente de palavras. Então era difícil você chegar naquela igreja e não ter um profeta daqueles lá, né? Das irmãs do coque lá, que não chegava e já entregava terra, né? Dava um grito, aviãozinho, era carruagem de fogo subindo, descendo, e era uma loucura aquilo. Eu era novo convertido, ficava vendo tudo aquilo, falava, uau, né? Que loucura isso aqui, mas era maravilhoso, sem entender muito ainda por ser novo na fé, mas eu achava aquilo maravilhoso. Primeiro pelo amor deles que eles tinham conosco, eu e a Adri. Segundo, a gente via Deus literalmente usando a vida daquelas pessoas de um jeito sobrenatural. E eu havia recebido muitas palavras proféticas já na minha vida,
naquele lugar. Mas porém, teve um dia que eu cheguei triste, porque eu estava passando por esse processo de pagar as contas, de pagar as nossas dívidas. A gente estava passando por aquele momento ainda de Deus nos ensinando, Deus nos moldando, também passando pelo processo da rejeição de muitas coisas. E aí eu não estava bem aquele dia. Eu cheguei meio desanimado na igreja. Mas eu lembro que eu estava chegando assim na igreja, entrei. Quando eu entrei, de repente veio uma daquelas, né, do coque, do fogo. Eu lembro que ela me mirou assim, ó. E ela saiu assim, uma pegada assim, ó. Veio reto assim, chegou na minha frente, deu um tapa no meu peito. Vaso! Eu, opa, né? Tô aqui. Eis que te digo, abre a sua mão. Eu abri bem, abre as mãos. Agora fecha suas mãos. Fechei. Abra de novo. O que você vê? Nada. Fecha suas mãos de novo. Agora abra. Eu abri. Tem ouro na sua mão. Tá vendo? Tem ouro na sua mão. Eu estou vendo ouro. O que você está vendo? Eu estou vendo nada. Tem nada aqui na mão. Dá ela. Deus, abra os olhos dele. Fecha suas mãos. Abra de novo. Quando eu abri, eu vi o ouro. Eu, uau. Era ouro, não era pó, era líquido. Tava assim, na palma da mão. Ela escorria por essas gretinhas que a gente tem aqui assim, ó. E aquilo, eu ficava assim, uau, é muito ouro. Eu passava de uma mão para outra. Eu falava, eu vou vender essa mão. Ai, eu vou essa mão, vou passar aqui esse ouro todo em mim aqui. Eu preciso fazer alguma coisa com esse ouro, né? E eu ali, e ela começou a liberar uma palavra e falou assim: a partir de hoje, tudo que você tocar será próspero. Tudo que você fizer, Deus vai abençoar e vai prosperar. Sua casa, família, finanças, negócios, empresa, igreja. E nem imaginava, aquela época, imagina, eu era recém-convertido, alguns meses de conversão ali, só. Tudo que você tocar vai prosperar, porque é uma unção sobre a sua vida. E esse ouro simboliza isso, que haverá uma prosperidade muito grande sobre a sua vida. Ai, irmãos, que palavra maravilhosa. Eu não sei se eu subi ou se o céu desceu. Eu sei que eu estava nas nuvens, né? E a gente foi embora, né? Acabou aquele culto, a gente foi embora. Eu, a Adri e o Murilo, né? Nós só tínhamos o Murilo, ele era pequeno, talvez tinha aí um ano, assim, mais ou menos, um ano e pouquinho. Fomos para casa, né? Chegando em casa, e aquela felicidade. Amor, você viu? Ela falou que tinha ouro na minha mão. Eu vi o ouro, né? E aí eu vi lá, eu quero vender minha mão agora, porque ela está valendo milhões, vou pagar toda a minha dívida, ainda vou ficar sobrar dinheiro e tal. Mas ok, chegamos em casa. Quando a gente chega em casa, subimos assim nosso apartamento, lá no sítio cercado, maravilhoso, que a gente morava, de 42 metros quadrados. Apertamos a tecla assim, abrimos a porta, apertamos a tecla da luz para acender. Não acendeu. Falei, o que aconteceu? Sabe, queimou a lâmpada? A Adri olhou, tinha um bilhetinho. Ih, amor, cortaram a nossa luz. Eu falei, o quê? Não pode. O homem que acabou agora de ter ouro na mão dele, chega em casa, a mesma mão que tinha ouro, vai apertar uma tecla da tomada de luz, e a luz estava cortada. Eu não sei se você já passou por isso, mas isso é muito humilhante. Eu não sei se você já teve essa fase da sua vida, mas nós já passamos por isso. Foi terrível, foi doloroso, é humilhante demais para o homem saber que ele não consegue pagar uma conta de luz. E a sua esposa, a Adri, trabalhava muito naquele tempo, ganhava o dinheiro dela, ajudava em casa, mas por uma administração minha, a gente estava pagando as nossas dívidas, enfim. Eu lembro que o Murilo olhou e falou, pai, não tem luz em casa. Eu falei, não, tem sim, filho, a gente vai dar um jeito aqui e tal, né? A gente morava num apartamento que ficava de frente para o pátio assim do estacionamento. Então fomos lá, abrimos as cortinas, aí entrou aquele feixe de luz assim para dentro do apartamento, deu uma clareada assim. E aí ele gostava de brincar, sempre que a gente chegava à noite em casa, pra gente cansar ele, né? Hoje tem métodos e métodos para você botar a criança para dormir. No nosso tempo era cansar ele, ou cansa, senão não dorme, né? Hoje tem isso, tem aquilo, tem historinha, tem não sei o que, tem musiquinha, tem melatonina, tem um monte de coisa que você dá pra criança dormir. Aquele tempo não tinha nada disso, é ou não é? Hoje tem um monte de coisa. Aquele tempo cansa a criança que ela dorme. Aí a Adriana, amor, temos que cansar ele para ele dormir, né? Então, ok, vamos brincar de esconde-esconde. E hoje é no escuro. Que legal, pai, e tal. Hoje é no escuro. Aí a gente foi lá, brincamos, eu e a Adri com ele, cansamos ele até ele cansar. Ele foi lá, dormiu. E a gente sentou na beira da cama e a gente chorava aquela noite. Porque
Deus tinha falado há poucas horas atrás que eu ser um homem próspero, abençoado. Eu via ouro na minha mão, mas agora eu chego em casa, a luz da minha casa estava cortada. Sabe, querido, a gente precisa entender que as promessas de Deus, os sonhos de Deus na nossa vida passam por esses processos, passam por essas etapas. Agora, sabe qual que é a grande questão nossa? Que se eu podia naquele momento me revoltar com Deus, poderia desistir dele, abandonar ele, mas simplesmente eu segui a minha trajetória em obediência. Eu segui a minha trajetória em confiar no Senhor, e que aquilo iria se concretizar, aquela palavra iria acontecer. Assim como foi, né, tempos depois, como eu contei sobre o seminário de finanças. A gente precisa entender que, e na nossa mente humana, olha só, Deus fala algo para você aqui, você já se vê aquilo, né? Deus, olha, você vai sair daqui e você vai chegar lá. Você fala, eu creio nessa palavra aqui e eu creio que eu vou chegar lá. Mas, humanamente, parece que Deus pega a gente e faz a gente fazer assim, ó. Sai pra cá. Aí você fala, Deus, é pra lá, ó. Não é assim que acontece? Deus fala pra que a gente vai chegar lá, mas tudo a nossa vida parece que está indo pra cá. Está cada vez mais longe do sonho, mais longe do propósito, mais longe daquilo que Deus poderia realizar. E aí é nessa hora que a gente se perde, porque a gente acha que nós temos a solução, e não, a solução é Deus. Ele é o arquiteto perfeito, e Ele sabe o caminho. Então, ainda que eu e você não entendam, e que Ele nos pegue aqui, faça a gente sair para cá, mesmo que você fala, não, Deus, é para lá, ó, ei Deus, o caminho é lá. Deus, eu sei o melhor caminho, eu sei a forma de fazer, eu sei como fazer, eu vou te levar até esse lugar, mas você precisa ser obediente, você precisa passar pelos processos, você precisa trabalhar a rejeição, você precisa trabalhar a traição, você precisa trabalhar o seu coração, você precisa trabalhar o seu caráter, até você chegar a este lugar. Então, queridos, aqui caminhando para eu concluir essa mensagem hoje a você no seu coração. Sonhos resgatados glorificam a Deus e abençoam outros também. O sonho promove além do sonhador. A palavra fala que José é colocado agora como governador ali, como a segunda maior autoridade depois de Faraó. Ele se torna a grande autoridade, e ele virou o quê? O administrador ali. O texto diz assim, Gênesis 41, versículo 40, você será o meu administrador na minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José, eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel da mão e pôs no dedo de José, mandou que vestissem roupas de linho fino, e lhe pôs no pescoço um colar de ouro, e fez subir na sua carruagem, e clamavam diante dele, inclinem-se todos. Deste modo deu autoridade sobre toda a terra do Egito. Sabe, querido, José foi elevado ao governo. O sonho aconteceu. Agora, o sonho, somos um ponto futuro na vida de pessoas também. Quando os sonhos de Deus se concretizam na nossa vida, nós somos um ponto futuro na vida das pessoas. Aqui o sonho não era só para abençoar José, não era só para colocar ele como governador. Deus tinha algo atrás dele muito maior que ele não estava vendo. Ele foi alguém que depois pôde salvar a sua casa, a sua família. Ele pôde depois salvar todos os seus irmãos. Então, sabe, o sonho, quando ele glorifica a Deus, ele abençoa multidões. Aqui o sonho de José não era só para abençoá-lo, era também para abençoar multidões. No processo de Deus, Deus também trabalha no nosso caráter aqui. Quando ele teve diante dos irmãos ali, em Gênesis 45, a partir do versículo 4, fala que ele estava diante dos irmãos e ele disse, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Ele entende que Deus fez todo aquele processo nele, para que ele chegasse antes, para que agora ele fosse um ponto de milagre, um ponto aqui de cuidado para sua casa, para sua família e para todo Israel. Sabe, querido, muitas vezes nós não entendemos o pacote completo que Deus tem para a nossa vida, e é por não entender que no meio, como eu disse, no meio é que
abandonamos, é no meio aonde desistimos. José também teve que perdoar seus irmãos. Deus trabalhou no coração dele o quê? O perdão para com os irmãos. Ele entende que tudo cooperou para o bem maior. O verdadeiro sonhador perdoa e entende e continua servindo. O verdadeiro sonhador, ele perdoa, entende o perdão e ele continua servindo. O perdão é o selo dos que se comprometem com o propósito divino. O sonho também aqui dele abençoou muitas vidas. E assim como José foi vendido e humilhado, concluindo aqui essa mensagem agora a você, Jesus também foi rejeitado pelos seus. A trajetória de José aponta profeticamente para Cristo também. José foi vendido por moedas, Jesus também foi vendido. José foi injustamente condenado, Jesus também foi condenado injustamente. José perdoou seus irmãos, Jesus também perdoou. José salvou muitos, Jesus salvou a todos, ou quer salvar a todos. Entenda que a maior promoção não é chegar ao palácio de Faraó, mas ao trono da graça por meio de Jesus Cristo. A maior promoção você vai receber quando você chegar até o palácio, mas sim pela graça de Cristo Jesus na minha vida e na sua vida. A maior realização de um sonho é viver a salvação em Cristo. Agora, concluindo aqui, uma pergunta eu faço a você hoje. Pergunta não é se Deus vai te levantar. A pergunta não é se Deus vai levar você até este lugar. A pergunta não é se Deus vai colocar você, vai tirar você da cisterna e vai colocar você no palácio. A pergunta é: como você vai se comportar quando chegar lá? Porque o que Deus vai fazer, a gente sabe que vai fazer. Mas qual vai ser seu comportamento quando Deus tirar você da cisterna e colocar você no palácio? Você vai continuar humilde? Você vai continuar ainda obediente? Você vai continuar ainda ouvindo a voz de Deus? Talvez você esteja na cisterna, no poço da prisão. Não desista. Deus quer dar sonhos, mas o maior deles é o sonho da vida eterna. Hoje eu quero orar com você, e a minha oração é para que Deus possa reacender em você, que Deus possa reacender a fé no seu coração, que Deus possa reacender a esperança no seu coração, mas que Deus também possa resgatar sonhos na sua vida. Eu quero convidar você neste momento a ficar em pé, para nós orarmos a Deus. Eu quero convidar você neste momento para que você possa refletir sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus falou com você nesse tempo, nessa ministração. Da cisterna ao palácio há um processo. Você quer submeter ao processo? Então você precisa aprender a lidar com todas essas coisas que eu falei aqui para você. Todas elas. Não tem uma maior, não tem uma melhor. Não tem uma mais fácil ou uma mais difícil. Todas são difíceis, mas todas são e fazem parte de um processo. Eu lembro que quando nós começamos a Alcance, lá no Água Verde ainda, Luciano esse dia até contou essa história. Nós estávamos numa reunião de pastores, o pastor Luciano contou essa história, até acho que foi pro pastor Marcelo Neves. Eu estava numa semana e eu estava orando. A igreja era pequena, talvez nós tínhamos ali mais 150 ou 200 pessoas. Eu estava orando e Deus me deu uma palavra e disse assim: domingo é você que vai pregar. Eu pensei, eu domingo? Não, mas domingo na escala já é o Luciano, já é ele que está na escala. Ele sempre, estava nos domingos. E aí eu pensei, bom, se o Senhor está falando, eu vou anotar. Deus me deu toda a palavra. Eu orei aquela semana, preparei, fiquei pronto. Mas eu não falei nada. E falei assim: Deus, se o Senhor me deu essa palavra, então o Senhor vai ter que falar pro Luciano, porque essa palavra foi o Senhor que me deu e que é para eu pregar domingo. Eu não vou falar para ele. Passou terça, quarta, quinta, sexta, nada. Silêncio. Nada do Luciano falar nada comigo. Sábado, a gente se viu sábado. Todo o tempo eu estou ali na expectativa. Ele vai falar, agora ele vai falar. Nada. Domingo, cheguei para o culto. Nós só tínhamos uma reunião naquele tempo. Chegamos para o culto, eu pensei, bom, aquilo foi só dar algo da minha cabeça, não tem nada a ver com aquilo. Enfim, deixei de lado. Começou o culto. Eu lembro que eu estava mais ou menos aqui assim, no meu lugar de sempre. O Luciano estava ali. Já estava na hora estava no louvor já ali. E eu estou ali orando. De repente, quando eu vejo, o Luciano está do meu lado. Já estava acabando o período do louvor, período para ele subir para pregar. E ele chega do meu lado e pergunta assim: por acaso o irmão tem uma palavra
para pregar hoje? Eu falei, eu tenho. Ele falou, e por que você não me falou? Eu falei assim, porque Deus me deu essa palavra durante a semana. E eu disse, Deus, se é você mesmo, vai você e fale com ele. Convence ele, eu não vou falar com ele não. E ele falou, porque eu estava ali. Não que eu não tenha uma palavra, eu tenho muitas palavras para dividir, mas eu quero dividir aquilo que Deus quer falar com a igreja. E ele falou, eu estava ali agora falando, Deus, qual palavra que eu divido? Estou nessa inquietação no meu espírito, quando o Espírito Santo me fala, não é você que vai pregar hoje, a palavra hoje está com o Marciano, ele que vai trazer a palavra à minha igreja. Ele saiu daquele lugar, chegou do meu lado e fez essa pergunta. Eu falei, sim, estou pronto. Ele falou, você está pronto? Eu falei, estou pronto. Ele falou, então, né? Só deu sinal pro Marcelo, tipo aquela, canta mais uma aí pra gente aqui, canta mais uma aqui que eu vou subir só para te apresentar. Ok, terminou a última música do louvor, ele subiu. Gente, olha só, tem uma coisa para vocês, né? Eu tenho muitas palavras, não que eu não tenha nada para dividir com a igreja, eu tenho, porém não é o que eu quero dividir, é o que Deus tem para dividir com a igreja, é o que Deus quer falar com a igreja. E eu estava ali agora e Deus falou comigo que a palavra não é comigo hoje, é com o Marciano. Mas eu falei, Deus, ele não falou nada comigo. E Deus me falou, ele já está com a palavra pronta. E eu cheguei agora, perguntei para ele, ele disse que ele está com a palavra pronta que Deus deu para ele essa semana. Então, queridos, olha, ainda que eu tenha algo para dividir com a igreja, hoje não é o que eu quero falar, é o que Deus quer falar com a igreja. E Deus hoje quer usar o Marciano. Por isso eu queria chamar ele aqui à frente para pregar. E eu subi. Quando eu subi, irmãos, era uma igreja pequena, nós tínhamos talvez 150, 200 pessoas. A segunda fila tinha uma família, 5 pessoas. Os 5 levantaram e saíram. Os 5 levantaram e saíram. Aí como é que você prega? A igreja era pequena, todo mundo viu que a família inteira, e assim, se estivesse lá no fundo, não, a família inteira levantou e saiu e foi. Poderia ter lidado de 2 formas com aquela rejeição. Deus não me escolheu para isso, eu não nasci para isso, Deus me trouxe aqui para me humilhar, Deus me trouxe aqui para passar vergonha. Podia ter lidado de muita forma com aquilo. É claro que não foi fácil. Eu queria falar para você que foi fácil, não. Eu tive que passar por esse processo de lidar com a rejeição. E foram embora. Eu não sei o motivo. Talvez não tinha nada a ver comigo. Talvez na hora chegou uma mensagem, alguma coisa urgente aconteceu. Talvez, eu não sei, podia ter tanto. Talvez não tinha nada a ver comigo. Podia ter alguma coisa também. Não sei. A grande questão não é se tinha ou não tinha, é como eu lidei com aquela situação. Lidei muito bem, passei pelo processo da rejeição, venci essas coisas para estar aonde estou hoje. Hoje pergunta para mim, pastor, mas e hoje quando você vê alguém levantando quando você está pregando? Irmão, sabe o que é? As pessoas quando levantam, quando eu estou pregando hoje e alguém levanta e vai embora, sabe por quê? Está tão boa que ela foi buscar alguém que está lá fora para entrar aqui dentro para ouvir a palavra. É dessa forma que você tem que pensar. Porque pastor, como é que você lida com isso quando alguém levanta e vai embora na pregação? Falou, ó, eu lido assim, tá tão bom que ele está saindo para buscar mais gente, para trazer aqui para dentro, para ouvir aquilo que está muito bom. É dessa forma, porque eu não sei o que passa na vida dela, eu não sei o que passa na cabeça dela. Agora, eu sei o que passa na minha vida e eu sei o que passa na minha cabeça. É meu compromisso sair do lugar que Deus me deu uma palavra, que Deus colocou um sonho no meu coração. É meu compromisso trabalhar para chegar até aqui, o lugar que Deus quer me estabelecer. Se querem ir comigo, sejam bem-vindos. Se não querem vir comigo, fiquem onde estão. Mas nada vai parar aquilo que Deus tem para minha vida. Nada vai parar você para aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém, queridos? Hoje é o dia que o Senhor quer resgatar sonhos sobre a minha vida e sobre a sua vida. Hoje Ele tem algo especial para mim e para você. Quero encerrar essa reunião abençoando você, sua casa, sua família, a sua semana. Que o Senhor durante essa semana possa trazer à sua memória sonhos que estavam esquecidos, sonhos que você já havia talvez até abortado, sonhos que estavam na gaveta, vão vir para fora, porque nós temos um Deus que nos tira do poço, da cisterna e nos traz ao palácio. Nós servimos um Deus de milagres. Ele continua fazendo milagre e Ele quer fazer um milagre em você, e Ele quer fazer coisas maravilhosas também em você e através de você. Você recebe essa palavra? Dá um forte aplauso a Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus.
Que o grande amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Vá em paz, Deus te abençoe, uma boa semana a todos.